E vamos lá, linhas de campo, módulo 23, apostila 4. Para quem achava que campo elétrico era algo místico, era algo estranho, linhas de campo é mais, é muito mais. Bom, linhas de campo elétrico. As linhas de campo, elas foram propostas, primeiramente, quem idealizou, né, teve essa ideia de representar graficamente o campo elétrico através de linhas foi Faraday, lá pelos anos de 1900 e lá vai cacetada. Agora está muito de madrugada, eu não vou lembrar direito a data que Faraday propôs esse conceito de linhas de campo. Mas foi ele que teve essa ideia de estar representando o campo elétrico tanto de cargas quanto de corpos carregados através de linhas de campo. Nessa aula, eu vou estar trabalhando com você especificamente com carguinhas carregadas, tá? Mas a mesma ideia que eu aplico para cargas, eu aplico também para corpos maiores com cargas, por exemplo, disco, plano, cilindro, anel, enfim. Se alguém for fazer algum curso de exatas, né, uma faculdade de exatas vai ver o estudo das linhas de campo utilizando outras geometrias, inclusive para quem for fazer um curso superior, a utilização de linhas de campo é fundamental para estar calculando força eletrostática ou campo elétrico, ou, desculpa, potencial elétrico, que a gente vai ver na aula que vem, tá? Bom, então, sem mais delongas, linhas de campo. O que significa as linhas de campo? Eu posso chamar de linhas de campo ou linhas de força, vocês podem encontrar essas duas denominações. Lembrando que, o que é o campo elétrico? O campo elétrico é uma região ao redor de corpos carregados, de cargas elétricas, onde nessa região há a influência de uma força eletrostática, há a influência da força proposta por Coulomb lá na lei de Coulomb, tá? Então, campo elétrico é uma área, é um campo ao redor de corpos carregados. A representação desse campo é através das linhas de campo ou linhas de força. É um conjunto de linhas, como eu já falei, imaginário, é imaginário. Deixa eu aceitar a pessoa aqui. Quem que é? É a Luma. Essas linhas de campo são linhas imaginárias, elas têm apenas uma função representativa, dispostas no plano, dispostas graficamente, de forma que a força que atua sobre uma carga próxima, ela é tangente a essa linha. Ou seja, vamos supor que eu tenha isso daqui. Essa linha preta representa a minha linha de força, a minha linha de campo. E essa setinha E1 aqui está justamente representando a ação do campo elétrico, a ação da força elétrica atuando em determinado ponto P1, tá? Pode ver que essa linha preta, essa seta preta, ela é curvada, justamente para deixar bem marcada essa questão que a força ela atua de forma tangente à linha de campo. É claro que, dependendo do sistema que eu estou trabalhando, eu posso ter uma perfeita sobreposição. Essa linha E1 está totalmente sobre essa linha de campo, tá? E essa linha de campo, ela se propaga, ela se espalha por todo o espaço. Então, ela continua. E em cada posição, então aqui eu tenho P1, aqui eu tenho P2, aqui eu tenho P3, eu vou estar desenhando sempre uma reta tangente, onde essa tangente representa a linha de força ou linha de campo atuante naquele ponto do espaço, tá? Seria a direção do campo elétrico que está atuando naquele ponto. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Deu para pegar a ideia? Tá.
Coisa pergunto depois. As linhas de campo, elas têm sempre, elas, como é uma representação gráfica, elas têm uma representação bem definida e fixa. Quando eu estou trabalhando com cargas, para cargas positivas, essas linhas saem da minha carga. Eu tenho a representação delas saindo da carga. Então, carga positiva, setinha que sai. Em contrapartida, se eu tenho uma carga negativa, essas linhas de campo estão sempre na direção da carga, apontando para a carga. Tá? Aqui nessa figura, então, eu tenho representado as linhas de campo saindo dela e o campo elétrico tangente a essa linha de campo, como eu havia falado antes, nesse caso é sobreposto. Por quê? Porque a linha de campo ela segue em linha reta e tangente a ela equivale a ser sobre ela nesse caso. Se ela tivesse uma curvatura, aí eu veria que eu não teria uma sobreposição do campo elétrico com a linha de campo. Tá? Aqui também dá para relembrar mais um outro conceito que a gente viu na aula passada. Aqui eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Conforme a distância em relação à carga muda, então A está mais próximo da carga. Então, a intensidade do campo, o comprimento dessa seta que representa o campo, é maior do que o campo no ponto B, setinha menor. Ok? Essa questão eu havia comentado lá 2 semanas atrás, antes da nossa avaliação. O campo elétrico, assim como a força, ele é mais intenso nas proximidades da carga. Ou seja, se eu tomar como base essa representação gráfica das linhas de campo, ela também traz um benefício para nós com relação à intensidade do campo. Isso eu vou discutir com mais detalhes na aula que vem, mas já adiantando um pouco o assunto, quanto maior a concentração de linhas de campo próxima a uma superfície, mais intenso é o meu campo elétrico. Então, por exemplo, se eu traçasse uma linha imaginária aqui ao redor da carga, eu vou ver que as proximidades dessas linhas, que essas linhas estão muito próximas uma da outra. Agora, se eu traçasse uma linha imaginária aqui onde está o mouse, circulando essa carga, eu vou ver que a distância de separação entre uma linha de campo e outra é maior. Então, elas estão mais esparsas. Olha, fazia tempo que eu não dizia essa palavra, esparsa. Enfim, elas estão mais separadas, estão mais espalhadas na região. Essa separação maior reflete também uma intensidade menor do meu campo elétrico. Então, as linhas de campo, elas não servem unicamente para representar a orientação do campo elétrico, mas servem também para representar a intensidade do campo elétrico em determinada posição do espaço. Tá? Então, para cargas positivas, repito, as linhas de campo saem da carga e para cargas negativas elas chegam na carga. Presta atenção, isso é muito importante mesmo. As linhas de campo são linhas sempre abertas, onde nasce numa carga positiva e termina numa carga negativa. Foi o que eu acabei de falar, com exceção disso daqui. O que significa ser aberta? Significa que a linha que sai da carga positiva, ela sai, ela vai embora, vai ao infinito e além, a menos que ela encontre uma carga negativa e tenha um ponto de chegada. Se não encontrar uma carga negativa, ela vai e se esparrama pelo espaço e vai embora, entendeu? Então é nesse sentido que ela é aberta. Ela tem um começo, mas não tem um fim. Ou ela tem um fim, mas não tem uma indicação de começo. Essa informação é importante porque a gente vai ver mais para frente as linhas de campo magnético. E as linhas de campo magnético, a principal diferença delas com a de campo elétrico
é justamente a questão de ser aberta e ser fechada. As linhas de campo magnético são linhas fechadas, que possuem sempre um começo e um fim. As linhas de campo elétrico, que é o que a gente está vendo hoje na aula, são sempre abertas. Sempre tem apenas um começo ou apenas um final. Tá? Outra informação importante: duas linhas de força nunca se cruzam. Eu nunca vou ter um cruzamento dessas linhas aqui, seja positiva com positiva, negativa com negativa ou positiva com negativa. Eu nunca vou ter no espaço um cruzamento de linhas de campo. E como eu falei agora há pouco, né? A proximidade maior ou menor das linhas de força indica uma maior ou menor intensidade do campo elétrico. Foi o exemplo que eu falei aqui: se eu traçar duas superfícies ao redor da carga, tanto essa carguinha positiva, pegar um tracejado próximo dela e um mais afastado, próximo dela, essas linhas de campo vão estar mais juntas, então meu campo elétrico vai ser maior. Mais afastado, as linhas de campo vão estar mais separadas, então o campo elétrico é menor, tá? Pegando a ideia da questão delas nunca se cruzarem, então se eu considerar duas carguinhas no espaço, o campo elétrico para duas cargas opostas, sendo representado através das linhas de campo, ele é dado dessa maneira. Então, ele inicia em carga positiva. Aqui, essa linha de campo vai sofrer uma curvatura no espaço e ir em direção à carga negativa. Repara que em nenhum momento eu tive um cruzamento de linhas de campo. Eu posso ter uma distorção do campo elétrico, uma torção da minha linha de campo, mas um cruzamento jamais, tá? Esse também é o principal motivo porque eu tenho, simboliza justamente a atração entre cargas. Cargas opostas se atraem, ou seja, linhas de campo começam e terminam na outra carga. Agora, se eu tenho duas cargas de sinais iguais, então eu vou ter uma repulsão entre as cargas. Essa repulsão representada graficamente através das linhas de campo, possuem esse diagrama aqui. Então, quando são duas cargas positivas, as linhas de campo saem e elas sofrem uma separação, sofrem um distanciamento, uma curvatura, de forma a não se cruzarem no espaço. A mesma coisa é para cargas negativas. Elas se contorcem, sofrem uma curvatura, mas elas não se cruzam nesse meio e nesse meio aqui. A gente pode até dizer, afirmar, que nessa posição entre essas cargas, eu não tenho ação eletrostática, eu não tenho ação do campo elétrico. Eu devo ter, só que é muito, extremamente pouca, quase zero, tá? Então, entre essas cargas de mesmo sinal, é praticamente nulo o campo de ação, tá? Gente, como eu falei, essa aula é representativa, representação de campo elétrico. Vamos supor que eu tenha, entretanto, um campo uniforme, um campo elétrico uniforme, representado por essas linhas, por essas setas E. Quando eu digo uniforme, significa que as linhas de campo são paralelas, diferente desses casos aqui. Aqui eu não tenho paralelismo. Aqui eu posso ver que eu tenho uma diferença no distanciamento das linhas de campo. Aqui elas estão mais próximas, aqui estão mais separadas. Nesse caso aqui, que a apostila traz para nós, eu tenho uma separação igual em toda a região do espaço dessas linhas de campo. Então, eu vou ter um campo elétrico uniforme nesse sentido, é uma separação uniforme. E nessa região de campo elétrico, eu coloco uma carguinha positiva atuante aqui. Essa carguinha, entretanto, ela vai possuir uma certa massa, M, e vai ter uma carga, como eu falei, já positiva.
Se eu quero que essa carga fique parada, eu vou estar brincando justamente com as leis de Newton. Ou seja, carga positiva, se possui massa, como todo bom corpo que possui massa, ela vai possuir um peso associado. E o peso sempre aponta para baixo. Contudo, como esse corpo, como essa partícula de massa, além de possuir uma massa, possui também uma carga positiva e está em uma região de campo elétrico, essa carga positiva vai produzir uma força eletrostática. E, nesse caso, essa força eletrostática vai estar apontando para cima. Ou seja, vai estar indo em uma direção oposta da força-peso. Pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual à soma de todas as forças. Se essa carguinha aqui ela está parada, ela está estática no espaço, significa que eu vou ter um equilíbrio entre as forças. Eu vou ter um equilíbrio entre a força elétrica, definida pela lei de Coulomb, com a força peso, massa vezes gravidade. Ou seja, força elétrica é igual a peso. Força elétrica, campo elétrico vezes carguinha Q, igual ao peso, massa vezes gravidade. Isso é muito importante lembrar. Sempre é bom lembrar disso. Força elétrica, K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Agora, se eu estou trabalhando com campo uniforme, que é esse modelo aqui, eu posso sempre representar minha força elétrica como sendo o valor do campo elétrico vezes a carguinha que está dentro dessa região de campo. E vezes Q. E vezes Q. Essa relação é fundamental, volta e meia sempre aparece, sempre é bom ficar gravado essa relação aqui, tá? Só para esse modelo de sistema. Aqui nesse caso, eu tenho o campo apontando para cima e uma carguinha positiva. Contudo, se eu inverto a orientação do campo, eu preciso automaticamente inverter o sinal da minha carga, se eu quiser manter esse equilíbrio eletrostático entre força e peso. Se eu apenas inverter a orientação do campo, mantendo essa carga positiva aqui, então minha força eletrostática vai estar apontada na mesma direção do peso, e aí nesse caso, essa minha carguinha, ela vai estar descendo acelerada, porque peso e força eletrostática vão estar se somando. Então, sempre é importante tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso. Se eu tenho o campo apontando em uma direção e uma carga positiva, a força eletrostática vai ser na direção do campo. Se eu tenho uma carguinha de prova negativa, a força eletrostática é contrária ao campo, tá? E, e acabou. Não, acabou não. Acabou. Acabou e não acabou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não. Então, antes de acabar, deixa eu só. Ai,